Último episódio do anime da empregada assassina. Por favor, pessoal, deixa o like se vocês gostaram desse anime e querem que eu traga mais vídeos desse estilo. Vamos pro vídeo! No dia seguinte, Ryu e Yuki convidam Naka para ir até lá, e ela mostra suas habilidades de ninja jogando shurikens em um alvo. Eles aplaudem e Naka timidamente diz que não é tão talentosa assim e que seu irmão é o verdadeiro gênio. Ela diz que às vezes deseja não ter nascido com esse poder e responsabilidade e que a vida seria melhor se ela fosse apenas uma garota normal. Suas palavras tocam profundamente Yuki, que diz a Naka que entende exatamente como ela se sente. Ela conta que também deseja ser normal, e as duas começam a se conectar sobre seus sonhos compartilhados, enquanto Edo sorri ao ver essa cena tocante. Nesse momento, Nida aparece atrás dele e diz que ele finalmente está no caminho para estabelecer seu próprio harém, já com duas garotas fofas ali. Ela pergunta quem ele vai escolher para aquela noite, se apresentando como a terceira opção, e Ryu entra em pânico tentando explicar que não está interessado, enquanto Yuki exibe suas habilidades com facas para Naka. Nida se aconchega com Redo, perguntando se ele quer pegar uma sensação do céu. No momento seguinte, o pirulito de Nida é estilhaçado pela faca de Yuki, que se desculpa sinceramente, dizendo que estava tentando acertar a árvore, mas sua mão escorregou. Nida fica furiosa e assustada ao mesmo tempo, mas não pode falar muito abertamente. Ela só diz a Yuki para ser mais cuidadosa, pois se ela a matar, não vai conseguir nenhuma informação sobre sua irmã. Ao ouvir isso, Naka pergunta a Nida se ela também não é uma pessoa comum. Nida tenta se apresentar, mas Nida revela que sabe que Naka é filha de uma família de ninjas. Ela diz que vive coletando e vendendo informações, e então pega o rosto de Naka, dizendo que sabe que foi ela quem escreveu o nome de Yuki na folha de prova. Naka fica intimidada, mas quando sente o olhar mortal de Yuki sobre ela, imediatamente se afasta. Depois de um tempo, Nida lhes diz que vai para a China numa missão e pode encontrar algumas informações sobre a irmã de Yuki. No entanto, ela não vai procurar muito a fundo, pois poderia se meter em problemas com o Dragão dos Nove, já que essa é a antiga casa de Yuki. Yuki diz que não conhece ninguém além de seu mestre lá, e então Nida se despede, dizendo para eles passarem um Natal íntimo juntos. Ryu fica encabulado ao ouvir isso, e então, de repente, Naka pergunta a ele se ele e Yuki estão realmente namorando, apesar de serem primos. Ryu fica envergonhado, nega e diz que ele e Yuki não são tão próximos assim. Ele pede para ela confirmar, mas se surpreende ao ver Yuki olhando fixamente para ele. Ela estava pensando sobre sua antiga organização durante todo o tempo e diz que de repente percebeu que sempre esteve sozinha lá, mas agora tem mais pessoas para proteger. Ryu pensa que os sentimentos dela por ele são de um amor familiar e não romântico, mas ele está bem com isso. De repente, começa a nevar e logo depois Ryu recebe uma mensagem de seu pai informando que ele vai voltar para casa para o Natal. No dia seguinte, é Natal e o quintal deles está coberto por uma espessa camada de neve. Machai imediatamente pula para fora para brincar. Ryu cria um pequeno boneco de neve e Yuki decide imitá-lo, mas ela não tem muita habilidade em escultura e seu boneco de neve fica deformado de todos os ângulos. Ryu diz para ela não se preocupar, porque isso reflete sua individualidade, e Yuki acredita nele. Logo, no entanto, Machai pula em direção a eles e destrói apenas o boneco de Yuki, deixando-a arrasada. Ryu diz para ela esquecer isso, o que a deixa ainda mais triste, mas então ele recebe uma ligação de seu pai e entra para atender. Ele parece desconfortável o tempo todo e depois diz a Yuki que vai até a casa de Rico por um tempo. Yuki entende, mas faz um pedido a ele. Quando Ryu volta da casa de sua mãe, ele tá sentindo muito frio e se pergunta por que Yuki pediu para encontrá-lo no mercado. Ele pensa se ela quer sair para comer, quando de repente vê uma grande multidão olhando para algo. Ele também se junta a eles e, para sua surpresa, estavam olhando para Yuki, que está vestida como uma modelo, esperando por Ryu. Ela coloca o cachecol em seu pescoço, dizendo que o aqueceu para ele. Ryu entra em pânico, achando que as outras pessoas vão pensar que eles estão namorando, já que estão fazendo isso no Natal. No entanto, Yuki segura sua mão e diz que é sua intenção. Ela diz a Ryu que eles deveriam namorar e ele começa a tremer, se perguntando o que ela quer dizer. Yuki diz que, quando o viu tão chateado e desconfortável antes, ligou para Rico pedindo conselhos, e ela lhe disse para levá-lo para um encontro para animá-lo. Yuki diz que quer que ele seja feliz e alegre, já que é Natal, e o envergonhado Ryu decide aceitar sua oferta gentil. Eles seguram as mãos enquanto caminham pelo mercado, e Ryu começa a se perguntar sobre seu relacionamento com Yuki novamente. De repente, começa a nevar e Ryu diz que adora neve. Yuki começa a rir e corar ao ouvir isso, porque seu nome também significa neve. Ela diz que, embora saiba que Ryu não está falando dela, ouvir ele dizer que gosta de neve a faz se sentir bem.
Ryu fica vermelho ao ouvir isso, seu coração batendo descontroladamente, mas ele não consegue evitar ser atraído por Yuki. No dia seguinte, Riku chega e conta ao irmão como ajudou Yuki a escolher sua roupa para o encontro, para que ela pudesse causar o máximo de impacto nele. Ele ainda tá sem jeito com o que aconteceu ontem e pergunta a Riku se ela tem certeza de que Yuki tem sentimentos românticos por ele. Ele acha difícil imaginar que ela possa ter esses sentimentos, mas Riku está confiante de que Yuki gosta dele demais e ainda não está ciente de seus próprios sentimentos. Ryu ainda acha difícil acreditar, então Riku pega um aplicativo que testa a compatibilidade de amor entre pessoas que ainda não são um casal. Ryu não acredita nesses aplicativos, mas Riku diz que é bastante preciso e que uma de suas amigas se declarou ao crush depois de ver a pontuação deles e agora estão namorando. Ela começa a fazer perguntas a Ryu sobre a interação dele com Yuki e as respostas a elas são positivas. Ryu começa a ficar cada vez mais autoconsciente à medida que as perguntas se tornam mais diretas, mas no final, quando Riku pergunta se ele ou Yuki já disseram que gostam um do outro em um contexto não romântico, Ryu mente e diz que não. Com apenas uma resposta negativa, a pontuação dele para afeto mútuo com Yuki chega a impressionantes 96%, e Ryu diz a Ryu que ele e Yuki já são um casal. Ele fica ainda mais envergonhado com isso e nesse momento Yuki retorna para casa depois de fazer compras. Ryu percebe que não tem problema conversar com ela sobre coisas normais, mas Riku não vai deixá-los descansar por aí. Ela de repente começa a fazer as mesmas perguntas a Yuki que fez a Ryu, e a cada pergunta ele fica mais envergonhado. Yuki responde todas as perguntas com um sim e sua pontuação é 100%. Agora, Riku tem certeza de que há 196% de afeto mútuo entre seu irmão e a empregada, e ela está confiante de que Yuki logo será sua cunhada. Mais tarde, eles jantam sentados sob a mesa confortável e Riku começa a revelar detalhes embaraçosos sobre Redo. Ele entra em pânico porque não quer que Yuki veja seu lado infantil, mas Riku consegue adivinhar isso e diz isso a Yuki também. Ryu fica furioso agora e decide ensinar uma lição à irmã. Ele tenta chutar lá por baixo da mesa, mas mesmo depois de várias tentativas bem-sucedidas, ela não reage. Ele se pergunta o que há de errado e espreita por baixo da mesa, onde para sua surpresa descobre que estava chutando Yuki o tempo todo, mas para ela era nada mais do que um empurrão. No entanto, Yuki ficou vermelha, pensando que Redo estava tentando flertar por baixo da mesa, algo que ela só viu em filmes. Redo também entra em pânico ao perceber o que estava fazendo nos últimos 5 minutos, e ao vê-los dois ficarem vermelhos, Riku declara que isso deve ser por causa de um segredo entre os dois pombinhos. Na manhã seguinte, Ryu encontra Yuki dormindo ao seu lado e de repente fica todo envergonhado. Ele se levanta silenciosamente da cama e sai, escondendo algo de Yuki, que acorda ao ouvir seus passos. Quando sai pro lado de fora, Ryu começa a se bater, pois não consegue lidar com seus sentimentos. Ultimamente, Yuki tem tido muitos pesadelos, e ele disse a ela que poderia dormir ao seu lado se isso a fizesse sentir-se melhor, e ela aproveitou a oferta. No entanto, agora ele se arrepende de ter dito algo tão ousado porque estar perto dela o deixa desconfortável. Ele não tem conseguido dormir muito, porque Yuki está sempre perto dele e ele se pergunta o que deve fazer agora. Nesse momento, Yuki abre a porta e pergunta se ele está bem. Ele diz a ela que hoje é o dia da limpeza geral anual, então ele acordou cedo, mas isso é apenas uma desculpa esfarrapada. Quando vai se arrumar, Ryu percebe que não pode ser um covarde para sempre. No entanto, ao pensar em confessar para Yuki, a imagem de sua paixão de infância vem à sua mente, uma garota que o rejeitou quando ele se declarou, dizendo que ele não a amava, mas só queria alguém para ficar com ele. Enquanto isso, Yuki acredita na história do dia de limpeza geral e começa a esfregar o chão depois de recolher todo o lixo. Ela se lembra de como foi humilhada na primeira vez em que tentou limpar o chão, mas agora é a chance de se redimir. Ela está confiante de que pode fazer isso, mas Mochi tem outros planos. Quando Ryu chega, Yuki está novamente no chão, ensopada de água suja, e Machai está em cima de sua cabeça, balançando a toalha. Ela se desculpa com ele, mas Redo sabe que não é culpa dela. Ele pega o cachorro e diz a Yuki para tomar um banho quente, porém, ao ver lá com a camisa molhada, seu coração começa a bater a 200 batimentos por minuto. Ele fica vermelho de vergonha e corre imediatamente para o banheiro, pensando que é errado ter sentimentos sujos por alguém tão inocente e ingênuo como Yuki. Ele de repente se lembra de como sua mãe o deixou e depois até sua paixão o deixou sozinho depois de rejeitá-lo. Ryu pensa que não vai conseguir sobreviver se Yuki o deixar. Quando ela bate na porta e pergunta se ele está bem, pois tem agido de forma estranha desde a manhã. Ryu abre a porta para dizer que está tudo bem, mas, para sua surpresa, Yuki está sentada de joelhos, com o colo pronto para servir de travesseiro para ele. Ela realmente quer que ele coloque a cabeça em seu colo para esquecer suas preocupações, mas Ryu não quer fazer isso, não quando suas emoções já estão em tumulto. Ele diz a Yuki que é embaraçoso para um estudante do ensino médio colocar a cabeça no colo de uma mulher, e ela de repente fica chateada.
Ela pergunta a Ryu se ele se cansou dela e em seguida começa a chorar dizendo que é uma fracassada. Ela fica chocada com suas próprias lágrimas, pois não chorava há muito tempo, e Ryu fica completamente abalado. Ele se pergunta se deve consolar Yuki ou apenas sair correndo, e no final decide mandar lá tomar um banho para que ela não pegue um resfriado. Yuki obedece e vai pro banheiro, e Ryu percebe que escolheu a pior opção para responder à sua crise. Ele se pergunta o que há de errado com ele, e do outro lado da porta, Yuki pensa a mesma coisa. Depois desse momento, Yuki se torna realmente sentimental e chora por qualquer coisa, pedindo desculpas até quando não é sua culpa. Ela chora primeiro quando Ryu aponta que ela esqueceu de comprar rabanetes e depois quando ele diz que Machai está engordando demais. Ela chora de novo porque tem alimentado ele em excesso. As coisas ficam tão ruins que ela começa a chorar e pedir desculpas até quando vê gatos de rua brigando ou quando uma folha cai de uma árvore. Ryu tenta dizer a ela que não é culpa dela, mas não sabe como fazer lá se sentir melhor. Mesmo assim, ele a permite dormir ao lado dele quando ela tem pesadelos, e por causa disso ele não consegue dormir nem um pouco. Ele decide tirar uma soneca durante o dia da véspera de Ano Novo, enquanto Yuki está ocupada fazendo tarefas. Ela logo vem pedir para ele ir ao mercado, mas ele já foi e deixou um bilhete dizendo que voltaria logo. Ela fica um pouco chateada ao ler isso, mas vai às compras com Machai. O mercado que ela costuma frequentar está completamente fechado por ser o final do ano, e Yuki tem que ir a um supermercado, um ambiente totalmente novo para ela. Ela decide comprar um pouco de carne assada para o jantar, mas ao voltar para casa, encontra Ryu preparando o jantar para eles, e ele também comprou carne assada. Yuki de repente começa a chorar e pede desculpas por mais uma vez cometer um erro. Ela se acalma depois de um tempo, mas quando começam a comer, ela volta a chorar. Ryu se sente patético ao ver isso, pois tem feito Yuki chorar, apesar de seus melhores esforços para fazê-la feliz. Nessa noite, ele decide dormir no sofá e Yuki cobre ele com um cobertor. No dia seguinte, é o Ano Novo e Rico chega para levar Ryu e Yuki para a primeira visita ao templo do ano. Yuki diz a ela que vai ser difícil, porque Ryu está dormindo tão profundamente e ela não conseguiu acordá-lo. Rico não fica feliz por ele estar dormindo tarde, mesmo em um dia tão especial, porque não é apenas o Ano Novo, mas também o aniversário dele. Yuki, de repente, começa a chorar ao ouvir isso, porque ela nem sabia o aniversário de seu mestre. Rico fica chocado ao ver ela chorar, e Yuki diz que suas glândulas lacrimais parecem estar com defeito, pois ela chora por qualquer coisa. Ela diz que não conseguirá parar de chorar, então é melhor ficar dentro de casa, e Rico entende. Ela decide ir ao templo com seus amigos e diz a Yuki para cuidar de Ryu. Yuki então entra e encontra o smartphone de Ryu no chão. De repente, Naka manda uma mensagem dizendo que quer ir ao templo com ele e Yuki. Yuki decide acompanhar lá e encontra Naka no templo vestida com roupas tradicionais, enquanto ela tá com uma roupa de estilo moderno. Naka fica surpresa que Yuki tenha ido sozinha, mas leva um susto ainda maior quando percebe que Yuki não sabe a importância da primeira visita ao templo do ano. Ela explica que todos dizem aos deuses seus desejos nesse dia e que Yuki decide tirar um bilhete da sorte que dirá seu destino para o resto do ano, mas ela começa a chorar ao ler que ela tem sorte incerta e pode perder e se afastar de muitas coisas. Naka leva para fora, onde Yuki diz que isso deve significar que ela vai se afastar de Redo este ano. Ela diz que a atitude dele em relação a ela mudou de repente e ele tem se distanciado. Ela começa a chorar novamente, dizendo que ele não precisa mais dela e que vai deixar lá. Ela diz que sempre que pensa que vai ficar longe de Redo, não consegue parar de chorar. Naka não sabe como consolá-la, então começa a contar a Yuki sobre o momento em que ela não conseguia parar de chorar. Ela diz que isso aconteceu quando sua mãe morreu e Yuki começa a chorar ainda mais ao ouvir isso. Naka lhe conta que sua mãe costumava dizer que as lágrimas transbordam quando as pessoas têm muitas emoções acumuladas dentro de si, então ela aconselha Yuki a deixar as lágrimas fluírem livremente para que o peso em seu coração diminua. Ela diz que, se continuar chorando, a dor passará e ela será capaz de sorrir novamente. Yuki se sente melhor ao ouvir isso, e Naka diz a ela para chorar o quanto quiser antes de irem fazer seus desejos aos deuses. Mais tarde, elas vão ao santuário fazer seus desejos, e Yuki ora para que ela possa continuar vivendo com Ryu e todos os seus amigos. Enquanto isso, Redo ainda está dormindo profundamente quando recebe uma ligação de seu pai, que finalmente voltou à cidade. Redo não acorda para atender a ligação, então seu pai começa a ir para casa sozinho, silenciosamente. Por outro lado, enquanto Yuki volta para casa com Naka, ela lhe diz que hoje é o aniversário de Ryu. Naka fica animada ao ouvir isso e diz a Yuki que ela deveria comprar um bom presente e esperar até estarem sozinhas para entregá-lo a ele. Yuki não sabe o que pode dar de presente e Naka pergunta o que Redo gosta.
O primeiro pensamento de Yuki é o corte de carne de porco que eles compram na loja de Katsuda, mas Naka diz que isso não é especial o suficiente para um presente de aniversário. Yuki pensa um pouco mais e percebe que Ryu gosta de figuras de ação, mas ela não sabe que são chamadas de figuras de ação e diz a Naka que Ryu gosta de bonecos. Felizmente, Naka é esperta e a leva até uma loja que vende figuras de ação. Ela encontra um brinquedo que Ryu já tem e decide comprá-lo, pensando que ele vai gostar. Naka diz a ela que este é como um sorteio e que ela precisa continuar tentando até conseguir o que quer. Yuki imediatamente começa, mas após algumas tentativas, ela só consegue figuras brilhantes e não a que se parece com Lucario na onda. Ela começa a chorar pensando que não consegue fazer nada certo e Naka luta para acalmá-la. Nesse momento, um homem se aproxima e de repente pergunta a Yuki se ela gostaria de aprender um feitiço para conseguir o brinquedo certo na máquina de gacha. Yuki fica curiosa, e o homem diz a ela que a primeira coisa que ela deve fazer é se livrar das lágrimas, porque os espíritos malignos vivem nelas e consomem a confiança. Ele continua falando como se tivesse esquecido seus remédios para esquizofrenia hoje, e então diz a Yuki que ela precisa de determinação e instinto assassino para fazer a máquina ouvi-la. Bem, ela está tão desesperada que acredita nele e praticamente ameaça a máquina de gacha dizendo que vai destruí-la se não conseguir o brinquedo desejado dessa vez. Naka e o homem ficam chocados com sua intensidade, mas surpreendentemente, esse truque funciona e ela consegue o Lucario na onda. Yuki fica radiante de felicidade e agradece ao homem, que lhe diz que ele já esteve em uma situação assim quando estava tentando comprar um brinquedo para seu filho, então não podia deixá-la sozinha. Ele então vai embora fazer suas compras e Yuki acha ele legal e gentil. Por outro lado, Ru acorda Redo com um golpe de karatê na cabeça e pergunta quanto tempo ele vai ficar dormindo no aniversário dele. Ela diz a ele que o pai deles vai chegar a qualquer momento, e antes que Redo possa processar isso completamente, ele vê o bilhete de Yuki dizendo que ela está indo pro templo. Redo entra em pânico ao ler isso, porque ainda não contou a Yuki sobre seu pai, e Rico acha isso absurdo, pois ele deveria ter feito isso antes, já que moram juntos. Essas palavras de repente fazem Redo entrar em uma espiral de pensamentos e ele diz que a comunicação não é fácil, nem com os familiares. Ele ainda se lembra do dia em que sua mãe foi embora e ele não pôde perguntar ao pai o motivo. Ele nem sequer pôde perguntar a razão da expressão assustadora no rosto dele e depois daquele dia o relacionamento deles começou a se desgastar. Logo, seu pai foi trabalhar no exterior e raramente voltou para casa, então ele nunca teve a chance de perguntar sobre o motivo do divórcio. Agora que pensa em apresentar Yuki a ele, tem medo de que seu pai fique irritado com ambos. De repente, ele recebe uma mensagem que o tira de seu flashback. Era de Naka, que diz para ele animar Yuki porque ela tirou um mau presságio. Em segundos, Yuki retorna para casa com os olhos inchados e decide se trocar rapidamente para sua roupa de empregada. Redo imediatamente diz a ela que seu pai está voltando e ele não sabe sobre ela ser uma assassina. Ele tenta dar uma sugestão, mas decide não seguir em frente. Ele pensa que, se tentar esconder Yuki de seu pai, estará pisoteando todo o esforço dela para se tornar normal. Então, ele jura protegê-la, independentemente do que seu pai diga. Rico pede para ele dizer isso diretamente para Yuki para melhores resultados. Justo quando estão discutindo sobre isso, o pai chega em casa e ele é o mesmo de quando Yuki o conheceu no mercado. Rico corre para abraçá-lo, mas Ryu está bastante nervoso e distante. Ele então decide contar ao pai sobre Yuki e, quando ela desce as escadas depois de se trocar, o pai já sabe tudo sobre ela. Eles se sentam para conversar enquanto Redo prepara o café e o pai comenta que conhecia o antigo mestre de Yuki, que era uma pessoa respeitável. Eles começam a falar sobre como ele conheceu o antigo mestre, que pediu para ele cuidar de Yuki após sua morte, e Ryu apenas os escuta, sentindo que é o único que está sendo deixado de fora, como aconteceu durante o divórcio de seus pais. Ele começa a se sentir solitário, e então percebe que há coisas que ele não sabia sobre seu pai ou sobre Yuki. Ele de repente entende que sempre assume o que a outra pessoa está pensando e nunca confrontou diretamente ninguém para saber a verdade. Enquanto isso, o pai de Ryu termina a conversa com Yuki e decide ir à casa de Rico para falar com a mãe dela. Rico diz a ele que deveria ficar para celebrar o aniversário de Ryu, mas ele responde que Ryu nem gosta de seu aniversário. Em seguida, ele parabeniza Ryu pelos 16 anos e lhe dá um presente dele e de sua esposa afastada. Ele diz que depois disso vai a uma reunião de trabalho e depois voltará para o exterior, o que faz Ryu se sentir inseguro, pensando que não conseguirá ter uma conversa adequada com seu pai desta vez. Enquanto seu pai e Rico estão no táxi, Ryu decide superar sua hesitação e segura a porta do táxi, pedindo permissão ao pai para deixar Yuki ficar com ele. O pai apenas o observa e então pergunta o que ele quer fazer, e Ryu diz que quer que Yuki fique com ele. O pai lhe diz para seguir com sua decisão e diz que explicará isso à mãe dele. Ele sai e Ryu se sente melhor, porque é a primeira vez que conseguiu comunicar algo ao seu pai.
Atrás dele, Yuki tá se sentindo eufórica porque Ryo disse que quer que ela fique, mas antes que ela possa falar com ele, ele recebe uma ligação do pai que pede para ele entregar o telefone para Yuki. Ele então diz a Yuki que Ryo começou a mudar por causa dela. Yuki é dominada pelas emoções e após a ligação terminar, ela reúne toda a sua coragem para pedir a Ryo para ver a vista noturna com ela. Assim que ele concorda, ela o levanta nos braços e pula para o telhado, ofegante e segurando seu coração que mal consegue suportar todo esse estresse. Quando o sol começa a se pôr, Yuki lhe deseja um feliz aniversário e lhe dá a figura de ação que comprou para ele, mas para seu choque, ela a segurou com tanta força que quebrou. Ela está prestes a chorar novamente, mas Redo agora entende seus sentimentos. Ele percebe o quanto ela deve ter ficado tensa enquanto ele tentava evitar uma conversa honesta com ela e ele não quer mais fazer isso. Ele decide ser sincero sobre seus sentimentos com ela e diz que essa figura de ação é de seu programa favorito da infância, quando seus pais ainda estavam juntos. Ele fala sobre suas inseguranças e como tem evitado seu pai desde que sua mãe o deixou e se pergunta se pode reparar seu relacionamento com ele. Redo então diz a Yuki que não quer que o relacionamento deles estrague por falta de comunicação e é por isso que ele quer viver como uma família, que compartilha tudo junto. Ao ouvir suas palavras, Yuki se lembra de sua própria família e começa a chorar novamente, mas dessa vez são lágrimas de alegria. Ela pergunta a Redo se ela pode realmente se tornar parte de sua família e ele impacientemente lhe diz que apenas ela pode fazer isso, porque ele gosta dela. Ele aguarda ansiosamente sua resposta, e quando ela lhe diz que também gosta dele, ele não percebe nenhum sentimento romântico por trás disso, e é sua vez de chorar. Quando retorna para seu quarto, Redo desaba em lágrimas, pensando que, apesar de ter reunido coragem para confessar seus sentimentos a Yuki, tudo o que recebeu em troca foi um coração partido. No entanto, ele não percebe que Yuki é uma aprendiz lenta quando se trata de assuntos do coração. Ela está cortando repolho na cozinha quando de repente a confissão de Redo surge em sua mente. Ela começa a recordar o rosto sorridente dele repetidamente e de repente aperta o coração enquanto alguns sentimentos que ela não conhece começam a surgir dentro dela.